Oi, gente! Tudo bem? Aqui é a Raquel e hoje eu vim trazer mais um conteúdo para te ajudar no seu dia a dia. Porque se é problema seu, é problema nosso. E o conteúdo de hoje é do blog, da newsletter, na verdade, do LinkedIn, chamada Dose de Calma. Quem escreve para essa newsletter é a Isabel Lopes, que é uma pessoa maravilhosa que eu sigo aqui, PM do iFood, traz conteúdos muito legais. Você acha o link do texto no nosso backstage, k21.link/Love the Problem. E o assunto de hoje é: você consegue parar de condenar as pessoas? Vamos lá! Quando eu era pequena, odiava ser rotulada. Me sentia enclausurada em um espaço fechado do qual não poderia sair mesmo se já estivesse mudado e o rótulo não fizesse mais sentido. Cresci observando quão frequente essa dinâmica era ao meu redor e quanto muitas vezes eu mesma aceitava e reproduzia esse jogo. Rotulamos uma pessoa como chata e não falamos mais com ela. Rotulamos uma pessoa como incompetente e não nos apoiamos mais nela no trabalho. Rotulamos uma pessoa como criminosa e nunca mais confiamos nela. Carregamos dentro de nós mesmos um volume de rótulos tão grande que nem sei como aguentamos esse hábito intenso de rotular e ser rotulado o tempo todo. Há algum tempo, olhando para o passado, me dei conta de que mudei horrores. Quem estuda autoconhecimento com afinco sabe que a dedicação a esse tema faz com que a gente mude um pouco todos os dias. E no tempo de anos, a gente muda completamente. Pensei que provavelmente muitas pessoas que conviveram comigo durante o colégio, a faculdade, o mestrado, o doutorado, provavelmente têm em suas mentes uma versão minha que há muito tempo não existe mais. E para elas, eu estou presa nesse passado. Quando pensei nisso, tive vontade de ligar para cada uma delas e gritar: por favor, me liberte. Mas ao invés disso, eu respirei fundo e resolvi fazer o exercício comigo mesmo. O quanto eu ainda estou condenando as pessoas a permanecerem no passado? Gente, assim, né? Eu tô até sem palavras para comentar este texto de tão maravilhoso que ele já está até agora. Porque eu acho que essa é uma questão super desafiadora quando a gente está falando do nosso ambiente de trabalho. A gente tem esse hábito de criar rótulos, né? E de ter um julgamento sobre as pessoas, assim, que muitas vezes é limitado por uma fração de segundos, assim. Uma situação, um comentário, alguma coisa que acontece em uma reunião, e a gente não se permite explorar mais sobre aquela pessoa e ficar preso àquele comentário, que às vezes pode ter sido mal colocado ou trazido de uma forma que não representa de verdade o que a pessoa é, né? E tem uma coisa muito interessante que eu tenho estudado recentemente, assim, sobre design de conexões e design de relações, e que a gente ignora muito, né? É que a importância de como a gente se relaciona com as outras partes do nosso trabalho, a própria visão sistêmica vai falar isso, né? Que a relação entre as partes e como elas se relacionam é mais importante do que tentar somar o resultado de cada uma delas individualmente, né? E quando a gente pensa que relacionamento é uma das coisas mais importantes que a gente tem no ambiente de trabalho, esses rótulos e esses julgamentos muitas vezes nos afastam de pessoas que são essenciais para que o trabalho seja bem feito. E esses rótulos e esses julgamentos, eles também acabam colocando a gente, né, num lugar limitante, assim. Então, quando eu leio aqui a Isabel falando, né, sobre, essa necessidade da gente se libertar e libertar o outro, né, para que a gente possa se colocar num lugar de construir relações que nos ajudem a chegar no objetivo comum da empresa, né? E para isso a gente tem que deixar alguns julgamentos, alguns rótulos e muitas coisas de lado e se abrir realmente, né? Para conhecer o outro um pouco mais de profundidade. Mas ao invés disso, eu respirei fundo e fiz o exercício comigo mesma. O quanto eu ainda não estou condenando as pessoas a permanecerem no passado. O quanto eu não condeno os chefes carrascos e abusivos que tive a ficarem presos sempre naquela condição. O quanto eu não condeno colegas de escolas a ficarem presos na condição de babaca que faziam bullying.
enquanto não condeno as pessoas que conheci por aí a ficarem presas na condição de chatas, superficiais ou snobs, percebi então que isso era ridículo. Nós prendemos as pessoas a um passado que não existe mais. É libertador entender algo tão simples como isso em profundidade, porque precisamos parar de rotular as pessoas para sempre por causa de algo que elas fizeram no passado. Sabe por quê? Pelo simples fato de que as pessoas têm o direito de mudar, e nós temos que enxergar isso. Precisamos dar às pessoas o direito de serem conhecidas novamente, não importa o que tenham feito no passado. Talvez elas tenham mudado, ou talvez estejam batalhando para mudar algum comportamento. Ou ainda, talvez estejam começando a se dar conta de que o comportamento que tinham era prejudicial a si mesmas e às outras ao seu redor. De uma forma ou de outra, assim como você, as pessoas também pensam, refletem, remoem o passado e mudam dia após dia. Quantas vezes você já não mudou depois que fez alguma coisa errada e refletiu a respeito? Quantas vezes você já não notou um comportamento seu que machuca as outras pessoas e mudou? Todo mundo merece a chance de ser conhecido novamente. Todos os dias. Vamos parar de disseminar a lógica da condenação e da punição e começar a fortalecer uma lógica de perdão e do amor? Tá bom? Gente, eu tô amando! Acabou o texto. Mas eu amei esse convite aqui da Isabel. E eu queria ressaltar e fazer mais um comentário aqui que para mim é muito, muito relevante. Quando a gente fala de design de cultura organizacional, tem uma coisa que permeia muito, né? Que é muito importante dentro da cultura, que são as histórias que a gente conta. Então, as histórias que a gente reforça no dia a dia de trabalho, sobre como é o trabalho, sobre como são as pessoas que trabalham nesse ambiente, né? Sobre os heróis ou os vilões que a gente tem nesse ambiente de trabalho, né? Que também dizem sobre o que é aceito e não aceito naquela cultura organizacional. E tem uma coisa que para mim é muito, muito, muito interessante disso aqui, é que muitas vezes a gente fica repetindo uma história que não existe mais. Não sei se eu entendi o que você quer dizer com isso, Raquel. Acho que para mim conectou muito com o que ela trouxe aqui sobre a gente ficar preso a imagens das pessoas que não existem mais. A gente também fica preso a histórias organizacionais que não existem mais. Putz, não sei, em algum momento a gente teve um chefe que era um cara super rude, muito direto ao ponto, pouco humano, e esse cara era o que a gente considerava referência de sucesso na organização. E a organização mudou, e esse cara mudou, e esse cara continua sendo um sucesso, ou essa moça, continua sendo um sucesso dentro da organização e um símbolo de inspiração, só que por novos outros comportamentos. E as pessoas ficam contando aquela história que está lá no passado, né? E acreditando que, por exemplo, se eu me comportar de forma grosseira, rude, etc., eu vou chegar ao sucesso, porque é isso que esse cara ou essa moça que estão num lugar de sucesso tem. E para mim isso se conectou muito com muitas prisões que a gente cria organizacionais por essas histórias que nem existem mais, sabe? E que a gente continua alimentando e fortalecendo. Então, a gente permitir às pessoas que a gente as reconheça, né, no sentido de conhecer novamente, e permitir que a gente faça o mesmo exercício para a organização, né? Permitir que a gente reconheça ou conheça de novo a empresa que a gente está trabalhando a partir de um novo olhar, sem punição, sem condenação e sem repetir histórias que muitas vezes já nem existem mais, só existem na nossa cabeça. É um convite super interessante e é esse que eu também deixo aqui para vocês. É isso aí, gente. Muito obrigada por mais um conteúdo. Um beijo. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.